Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a manipulação de eventos gerados pelo usuário nas nossas aplicações. Nos vídeos anteriores, nós já conhecemos um pouco sobre um evento chamado onClick. Nós fizemos como? Nós selecionamos os botões que nós adicionamos em nossa aplicação, fomos até a propriedade onClick e colocamos um nome de um método, como por exemplo aqui mostra progress. Em seguida fomos até a nossa activity e lá adicionamos o método com aquele nome. Essa é a forma tradicional da gente tratar eventos de onClick em botões da nossa aplicação. A gente pode fazer isso de maneira bastante simplificada. Mas existem vários outros eventos que são gerados em uma Activity Android. Nós vamos conhecer aqui dois eventos principais, mas que servem como exemplo para a maioria dos eventos gerados na maioria dos componentes. Eu vou fechar aqui os componentes que eu tenho aberto, vou contra ele aqui o projeto e vou criar um novo projeto Android. Eu vou chamar ele de eventos. Vou mudar aqui o pacote, vou deixar a versão 2.3.3, desmarcar a opção de ícone customizado, deixar as outras opções como estão padrão. Com isso a gente vai ter, como sempre, um XML e uma classe Java. O que eu vou fazer dentro desse XML é remover o componente que já está adicionado aqui. Vou adicionar dois componentes do tipo TextField. O que vão ser esses componentes? O que eles vão ter associados? Primeiramente, eles vão ter associados um evento que é o chamado longClick, ou menu de contexto. O longClick é o quê? É quando o usuário clica num determinado componente e mantém o dedo pressionado. Seria como clicar e esperar. Em seguida, nós vamos conhecer um outro evento que é o chamado mudança de foco. Quando o usuário, por exemplo, está digitando uma informação em um campo e muda para outro campo. Então, eu vou utilizar esses dois campos aqui como exemplo, vou expandi-los até a borda aqui da nossa tela e vou deixar o XML dessa forma mesmo. Só vou salvar aqui as alterações. Em seguida, eu vou começar implementando dentro da nossa activity principal o evento de longClick. Ou seja, eu quero que quando o usuário clique num dos campos da minha tela, mantenha pressionado por algum tempo, seja exibido para ele um menu de opções. A gente faz isso sobrescrevendo um método que existe dentro da Activity, que é o chamado onCreateContextMenu. Ele é semelhante à criação do menu de opções da nossa Activity, só que ele é ativado quando o usuário seleciona o menu de contexto, quando ele fica algum tempo pressionando na tela. Então, da mesma forma, nós vamos adicionar aqui dentro do objeto menu algumas opções. Nós vamos fazer isso adicionando um novo item, passando para ele o quê? Primeiramente, qual que é o grupo dele, qual que é o agrupador. Eu vou passar aqui uma constante chamada menu nenhum, não tem nenhum agrupador. Depois nós passamos qual é o identificador único dessa opção, vou botar aqui um fixo. Depois qual é a ordem, não tem necessidade de ordem, então de novo vamos colocar uma constante, nenhum. Por fim, o texto que vai ser exibido. Eu vou colocar aqui, por exemplo, opção 01. E assim a gente pode adicionar várias opções aqui. Eu vou adicionar a opção 01 e a opção 02. Então agora a gente já tem a criação do nosso menu. O que a gente precisa fazer é agora responder ao clique em uma dessas opções. Ou seja, quando o usuário vê o menu, seleciona uma das opções. A gente faz isso através do onContextMenu Item Selected. Como a gente tem aqui. Então a gente tem lá um dos itens sendo selecionados. A gente pode novamente aqui acessar o identificador do item através do item.getItemID. O que eu vou fazer aqui é apenas mostrar uma mensagem identificando qual opção foi selecionada, utilizando a classe Toast. Toast.makeText, vou passar o context. Qual que vai ser o texto que vai ser exibido? Selecionou a opção, vou concatenar com a opção, getItemID, duração vai ser long mesmo. Depois eu vou exibir o toast como padrão. Show! Então a gente já tem a criação do menu e a resposta quando uma opção for selecionada. O que a gente precisa fazer agora é fazer a indicação de quais componentes respondem ao clique longo.
Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso buscando os componentes da tela, buscando os dois edit text, e vai registrar eles como receptores de clique longo. Então nós vamos primeiro importar aqui edit text, Ctrl barra para importar, Android Widget, vou colocar aqui edit 1, e vou fazer o find view como a gente já fez anteriormente. Passando o ID, edit text 1, Ctrl 1 para ativar aqui o cast, para que ele possa fazer atribuição. Vou fazer isso de novo para o edit 2. Então a gente tem lá as duas instâncias do edit. O que a gente precisa fazer com essas instâncias agora é utilizar o método register for context menu, ou seja, esses dois objetos recebem a ação de context menu. Quando o usuário clicar e manter pressionado um desses objetos, ele vai disparar o menu de contexto. O menu de contexto é bastante simples, tem relação com a activity e tem relação com os componentes. Um outro evento muito comum, muito utilizado, é a mudança de foco. Ou seja, quando o usuário está digitando uma informação no campo, muda para outro. É muito comum disparar algum tipo de validação, tipo de verificação, para garantir que o usuário digita uma informação correta. A gente faz isso como? A gente faz isso através do Focus Change Listener. Eu vou fazer isso aqui para o item 1. Vou pegar o edit 1, vou utilizar o método setOnFocusChangeListener. Ou seja, um objeto ouvinte que vai receber notificações quando o foco dele mudar. Eu vou criar aqui uma nova classe anônima, que eu vou chamar aqui onFocusChangeListener. Ou seja, eu dei um novo aqui, Ctrl barra de espaço para que o Eclipse preencha automaticamente para a gente. Agora eu vou dar um Ctrl 1 para que ele ative aqui, importar onFocusChangeListener de Android View.view. Então vou dar um duplo clique aqui e a gente tem importado essa classe para dentro do nosso projeto. Ponto e vírgula para completar aqui a declaração. Vou novamente utilizar o toast aqui, apenas para indicar que houve a mudança de foco. Toast.makeText, vou passar o context aqui, a nossa activity principal. .this, vou passar o texto que vai ser exibido. Mudança de foco, por exemplo. Vou passar a duração aqui. Short, para ser mais rápido. E vou exibir o toast. Ou seja, são dois eventos. Clique longo, como a gente fez aqui em cima, e mudança de foco. Quando a gente executar isso aqui no emulador, a gente vai ver que a gente vai ter a nossa activity principal, os componentes ali dentro. A maioria dos eventos disparados dentro de uma aplicação Android são tratados dessa forma. A gente usa os métodos setOn e o nome do determinado evento, como por exemplo onFocusChanged, e associa objetos lá dentro que vão ser notificados. Então, primeiramente, nós temos aqui os dois campos. Quando eu clico e seguro no primeiro campo, nós temos aqui o menu de opções gerado pelo Android. Note que ele gerou aqui Input Method. Isso é uma opção gerada pelo próprio Android, caso a gente quisesse mudar o estilo do teclado. Mas ele concatenou aqui as nossas duas opções. Opção 1, opção 2. Está lá, selecionou a opção 1. Agora, quando eu clico no campo de baixo, nós temos lá mudança de foco. Ou seja, saiu o foco do campo 1. Quando eu volto, mudança de foco novamente. O foco voltou para ele. Então, dessa forma a gente trabalha com os eventos dentro de uma tela Android. Dessa forma você pode trabalhar com os eventos de clique longo, de mudança de foco ou com vários outros exemplos conforme sua escolha. Até mais!